Quantas vezes você sentiu um desejo real e quis fazer alguma coisa e logo a sua mente começa a mentir para você? Isso não é para você, isso não é importante. Se você cresceu no ambiente de violência verbal e psicológica, que nem eu, pode ter aprendido que o seu eu precisa de permissão externa para existir, sabia? E esse comportamento, ele não é fraqueza, ele é uma estratégia de sobrevivência que a gente adota lá atrás. E hoje, aqui junto com vocês, eu quero entender um pouquinho melhor sobre essa necessidade de validação que não protege a gente, que na verdade aprisiona, e que a gente pode começar a ouvir finalmente a nossa própria voz. Eu acho que eu já falei para vocês que eu não me limito à sessão de terapia semanal. Eu sempre busco mais informações, leituras, vídeos, podcast, enfim, tudo aquilo que eu acho que é importante para mim, para o meu funcionamento. Aí eu descobri dois pesquisadores e eu acho que de alguma forma também pode ajudar vocês, então eu trouxe aqui para vocês um pouquinho sobre eles. Tem um psiquiatra. Gente, antes da gente continuar, eu quero pedir para vocês, não esquece de dar o seu curtir, o seu like, de se inscrever e de me seguir. Assim o algoritmo entende que esse é um assunto relevante e ajuda a crescer um canal, porque eu estou começando agora e vou precisar muito da ajuda de vocês. Vou precisar sempre. E eu também tenho um e-book que eu coloco aqui na descrição do vídeo para quem está no YouTube ou na minha bios para quem está no Instagram. Esse e-book eu conto de uma forma bem corajosa alguns traumas que eu passei e como eu elaborei e ainda elaboro esses traumas. Que ele se chama, não sei se vou falar certo, tá, gente? Ele se chama Bessel van der Kolk. Eu não sei pronunciar certinho, mas ele escreveu um livro que é O Corpo Guarda as Marcas. E lá, dentre vários temas, ele fala sobre abuso psicológico na infância, que não é apenas uma lembrança ruim, é algo que se torna parte da nossa biologia. Então, quando a gente sofre, quando a gente sofria violência verbal, o nosso corpo ele aprendia a ficar em estado de alerta o tempo inteiro, principalmente se era constante, como o meu caso. Então, quando a gente se torna adulto, ele passa a interpretar a falta daqueles aplausos externos, né, ou daquela validação das outras pessoas, como um perigo real. Isso mostra que quando a gente desiste de algumas coisas que a gente quer, não quer dizer que a gente é incompetente ou algo assim, sabe? Quer dizer que o nosso sistema nervoso sente que sem validação a gente corre o risco de ser rejeitado. E olha, tem mais. Eu encontrei também, dentro dessas minhas andanças, uma outra pesquisadora, a Marsha Linehan, que ela fala sobre o ambiente invalidador como aquele onde as experiências emocionais da criança que é punida, ignorada ou tratada como frescura. Ou seja, sabe aquele momento em que a gente era tratado, quando a gente falava o que a gente sentia, a gente era tipo ignorada total? Ou em alguns casos ainda pior, né? Que não era só ignorado, que era tratado como deboche. Às vezes, para mim, virava piada, para rir com parentes e familiares, um horror. Então, esse ambiente é a base do trauma. É o trauma que bloqueia aquela bússola interna nossa. E isso faz que, sem uma validação, a gente perde a capacidade de confiar nas nossas próprias pistas. E mesmo hoje, depois de adulto, quando a gente sente a vontade de realizar algo, a insegurança grita muito alto. Porque a gente não aprendeu que nossos desejos são válidos, sabe, por si só. Interessante, né? Eu também acho importante esclarecer hoje com vocês uma coisinha aqui. Aquele abuso psicológico, aquela situação que aconteceu uma vez ou por várias vezes, ele é o evento, é a forma como a gente foi tratado. Agora, o trauma é o que ficou no nosso corpo e também ficou na nossa percepção de valor. Muita gente, até eu também me coloco nisso, eu minimizo, sabe, algumas vezes, aliás, muitas vezes, o que eu vivi por não ter marca física. Mas quando você sentir aquele vazio que passa, que só passa se você tiver a aprovação do outro, isso quer dizer que esse trauma está ativo. E para mim identificar isso, que isso vem do abuso, é o que me ajuda a tirar o peso de me sentir culpada, você entende? E talvez faça sentido para você. E também me traz mais perto da minha paz interior e da minha autoconsciência sobre o meu real valor no mundo. Como eu tenho feito para quebrar esse ciclo? Bom, primeiro tudo é reconhecer. Eu acho que a gente precisa reconhecer, né? Primeiro de tudo, a gente precisa reconhecer. E perceber que quando surgir aquele pensamento mentiroso de que daquilo que você quer, aquilo que você diz, ou aquilo que você sente não é importante, para um pouquinho e pergunta, esse pensamento, ele é seu ou ele é um eco daquele ambiente de infância que você viveu?
E retomar ou realizar as coisas que a gente acha importante para nós, não é sobre provar nada para quem nos abusou. Na verdade, é sobre provar para a gente mesmo que agora a gente é capaz, a gente é a nossa própria fonte de segurança e que o nosso valor ele não é negociável. E se esse vídeo te ajudou a enxergar um pouquinho mais claro, pensa que talvez o caminho para a liberdade, para se livrar dessa dor, começa no momento em que a gente escolhe acreditar que a nossa opinião sobre nós mesmos é a única que realmente importa. Um beijo, muito obrigada por estar aqui comigo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.